Olá, tudo bem? Aqui Daniele Neri. Hoje vou compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre a história de José, tá? E comparar com um fato que aconteceu na minha vida, porque lendo a história de José, eu lembrei de várias coisas que aconteceram na minha vida, mas eu lembrei de um específico que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Muitas vezes nós não entendemos porque coisas que nos chateiam, nos deixam triste, acontece, né? Mas depois lá na frente a gente entende por que aquilo aconteceu. E assim como a história de José, a princípio, penso eu, né, como ele deve ter ficado triste, decepcionado, arrasado, né, por ter sido vendido por seus irmãos, né, isso ele tinha mais ou menos 17 anos, né, seus irmãos ficaram enciumados e venderam ele, né, venderam ele como escravo. E ele foi ser escravo no Egito e lá ele trabalhou na casa de Potifar como escravo, né? Tomava conta de tudo ali na casa de Potifar, administrava todas as coisas ali. E um dia a esposa de Potifar acusou ele injustamente de ter, né, tentado forçar ela, né, a se deitar com ele. Diante dessa acusação falsa, José então é mandado para a prisão. E ele fica lá na prisão e depois de um tempo lá, ele acaba interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro que também estavam presos e acontece exatamente aquilo que ele interpretou dos sonhos dos dois. E assim ele fala com o copeiro para que quando estivesse diante de Faraó que se lembrasse dele. Só que o copeiro não se lembrou e a Bíblia diz que se passaram 2 anos depois disso. No fim das contas, quando José está diante de Faraó, a Bíblia diz que ele está com 30 anos. Então, dos 17 até os 30, passaram-se ali 13 anos. Com certeza não foi fácil, né, gente? Eu fico pensando como que José não se sentia, né, com relação à sua própria família, como tudo que ele estava vivendo ali, sobre as injustiças, toda a tristeza que ele estava vivendo por esse período tão longo. E às vezes nem é um período assim tão longo, mas às vezes acontece com a gente coisas também que não entendemos, que nos deixa triste ou que às vezes nos sentimos até mesmo injustiçados. E eu quero contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo e que eu me senti assim, muito triste, eu fiquei realmente arrasada, né? Eu estava já na idade de fazer o vestibular e eu sempre fui uma aluna que estudava, que tirei minhas próprias notas, eu nunca fui uma pessoa de colar. E quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha certeza que eu ia passar no vestibular. Só que eu fiz o vestibular a primeira vez, o vestibular de Direito, né, na época foi em Minas Gerais, numa faculdade que era assim muito concorrida, mas mesmo assim eu estava confiante de que eu ia passar. Aconteceu que eu fiz a prova, inclusive tirei nota máxima na redação, fiz uma boa pontuação, mas só haviam 60 vagas e eu fiquei na colocação 63. 2 pessoas desistiram, então eu precisava que mais uma pessoa desistisse para que eu entrasse, mas ninguém mais desistiu e eu fiquei arrasada porque eu não consegui entrar na faculdade. Mas tudo bem, né? Vamos, bola pra frente, vamos tentar. Eu não passei por pouquíssimo, então vamos tentar de novo e eu vou conseguir da próxima. Passados 6 meses eu fiz o próximo vestibular naquela mesma faculdade de Direito. Porém, eu também fiz um vestibular em outra faculdade, que era até o curso de Turismo, que eu passei, né? Mas eu fiz essa segunda vez também porque eu queria mesmo o curso de Direito. Acontece que eu passei no de Turismo e na turma de Direito, nessa faculdade concorrida e que eu queria, né? Eu não passei novamente. E foi de novo de raspão, por pouco eu não passei. Gente, pensa, se eu já tinha ficado arrasada no primeiro vestibular que eu tinha reprovado, você imagina reprovar 2 vezes. Tá certo que era uma faculdade muito concorrida, que tinha nota máxima, né, no MEC, então era uma faculdade que vinham pessoas de outros lugares, né, de outros estados fazer ali, então era assim difícil de passar. Mas as 2 vezes que eu fiz, eu não passei por muito pouco. Tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos esperar o próximo vestibular. Enquanto isso, eu entrei na faculdade de Turismo,
conheci várias pessoas lá, fiz amizade, gostei tanto do curso de turismo, esse um período que eu fiz lá, que eu fiquei assim em dúvida se eu ia continuar turismo ou se eu ia fazer direito, mas eu resolvi focar realmente no que, né, eu vi, não gente, eu quero fazer direito, vou fazer direito. Então, tentei mais uma vez. Eu acho que se eu não tivesse passado nessa terceira vez, eu teria continuado o turismo. Mas Deus sabe de tudo. Vai ouvindo aí que você vai entender o que aconteceu. Passados mais 6 meses, ou seja, ali então já estava dando um ano, eu perdi, um ano. E aí eu fiz novamente o vestibular nessa mesma faculdade de Direito e eu passei em 23º lugar, se eu não me engano, né? Eu não me lembro exatamente porque já tem muito tempo, tá, gente? Mas se eu não me engano foi isso, 23º lugar que eu passei nessa faculdade. Beleza, fiquei radiante, muito feliz, deixei o curso de turismo e comecei a fazer Direito. No segundo, ou foi no terceiro dia de aula, aconteceu um trote. Você deve saber que os trotes, né, nas faculdades, né, tem regras, não é? Você não pode fazer o que você quiser, não é? É o normal de toda faculdade. Mas, desta vez, aconteceu um trote, assim, como eu posso dizer, né, inédito, né, uma bagunça, algo terrível aconteceu. E eu estava na sala, tinha também outros 2 alunos, eu ainda não conhecia todo mundo direito, mas eu estava sentada na sala esperando, né, dar o horário para começar a aula e de repente a porta se abriu, várias pessoas entraram invadindo e pegando o material, né, o que estava ali nas carteiras, pegou tudo e correu lá para fora. A gente percebeu que, né, eu mais os 2 colegas que estavam dentro da sala percebeu que tinha alguma coisa estranha, a gente só pegou o nosso material e a gente tem que sair daqui, vamos sair correndo, né? Não sei o que está acontecendo, mas vamos sair correndo. E eu me lembro que eu saí ali na porta, tinha muita gente, uma confusão, começou a ter briga e eu comecei a ver fogo e foi uma confusão e eu tentei ali descer as escadas assim, mas foi assim, foi muito difícil, muita gente subindo, descendo e eu tentando fugir daquela situação porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E eu consegui, né, por fim consegui chegar até lá embaixo e saí do portão da faculdade e comecei a ver fogo, gritaria, pancadaria e tudo mais, barulho de todo jeito e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu fiquei do lado de fora do portão da faculdade porque eu estava com medo do que estava acontecendo. De repente começou a chegar carro de polícia, começou a prender um monte de gente e uma confusão terrível que depois até saiu em todos os jornais, foi uma confusão. Mas e aí, Dani, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver? Então, foi depois disso que eu entendi por que eu não tinha passado nos 2 vestibulares anteriores. Porque, na verdade, quem tinha organizado aquele trote eram as 2 turmas da qual, né, eu não passei. Quem tinha organizado aquele trote que destruiu os materiais dos meus colegas, né, eles roubaram, né, celulares, câmeras. Na época os celulares não tiravam foto, né, então as pessoas levavam câmera também, né, então tinha câmera, tinha celular e eles botaram fogo, gente, no material das pessoas, nos cadernos, né, nos materiais. Então foi assim uma guerra ali dentro da faculdade. Né, teve um colega meu que levou pontos no cotovelo porque uma pessoa, né, juntou um grupo lá, agrediu ele, empurrou ele contra a porta, né, da sala era de vidro, quebrou e um pedaço do vidro entrou no braço dele, ele teve que dar ponto e tudo. Então assim, foi uma violência, foi uma coisa terrível e deu polícia mesmo, vários alunos foram presos e quem tinha organizado isso eram os alunos daquelas 2 turmas que eu não entrei. Resultado, aquelas 2 turmas foram encerradas, tá? E eu imagino que nenhuma faculdade queria ali receber esses alunos, né, dentro da sua faculdade. Então, veja bem, se eu tivesse passado no vestibular, eu estaria dentro dessas turmas que foram encerradas e talvez, quem sabe, eu nem teria conseguido, né, fazer uma faculdade de Direito, porque eu não sei se me aceitariam, eu não sei o que aconteceu com eles depois.
Então eu passei muita angústia, muita tristeza, muita decepção aí por um ano, né? Porque eu não tinha passado no vestibular, mas também isso acabou me conduzindo a ir para a faculdade de turismo, a ter conhecido várias pessoas ali, então eu vivi muitas coisas legais ali também e conheci pessoas, inclusive eu tenho pessoas ainda que eu tenho contato, né, pelas redes sociais, dessa época que eu passei no meu curso de turismo. Então assim, Deus fez, né, de um jeito para que Ele me protegesse, mas naquele momento ali que eu reprovei as 2 vezes, eu não entendia isso, né, mas hoje eu entendo. Então eu quero dizer para você que às vezes você está passando por uma situação, às vezes aconteceu alguma coisa com você, ou deixou de acontecer algo bom com você, e você está aí questionando, achando que, meu Deus, né, por que Deus deixou isso acontecer? Ou por que Deus não faz isso acontecer? E às vezes, na verdade, Deus está te protegendo de algo que lá na frente, só lá na frente você vai entender. Então essa foi uma das histórias, né, que eu me lembrei lendo a história de José. Eu creio que se você ler também a história de José, eu quero te incentivar a isso, você também vai identificar algumas coisas aí na sua vida. Mas o principal que você tem que entender é o seguinte, lá na frente você vai ver como tudo aconteceu de modo que Deus queria mostrar para você que Ele cuida de tudo, Ele está vendo tudo e Ele está cuidando de você, está cuidando da sua família. E no final você vai ver aí a bênção do Senhor, como que Ele te protegeu e como que foi melhor assim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal.